Bora lá, fiel, Vitória Leite direto lá do CT Joaquim Grava, trazendo as últimas informações do Timão, que já saiu o sorteio da Copa do Brasil. Ótima notícia pro Timão, que pegou o único time de segunda divisão da competição. E você acha que o Corinthians passa fácil pelo Atlético Paranaense? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E repercutir também um pouco da derrota aí do Corinthians no jogo de ontem. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora aqui para as últimas notícias do Timão. Vitória Leite, que ultimamente eu tava chamando sempre ela dando sorte, o que também é um milagre, né? Mas aí dessa vez não deu muito certo. O Campeonato Brasileiro do Corinthians também, nem pra tirar sua zica, hein, Vicky? Seria eu um dos bichos papões dos times também, Mari? Um beijo pra vocês, amigos. Bom dia a todos, a todo mundo que acompanha a gente. Pois é, né? Não só perder para o Juventude fora de casa, mas também se lembrar de um 2024 complicado. Porque o Corinthians agora fecha o primeiro turno com apenas 3 pontos a mais do que fechou em 2024. Ou seja, a gente lembra o sufoco que foi pro Corinthians no ano passado durante a competição. Como vocês bem disseram, o Corinthians sabe agora que vai pegar o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, não tem tanto tempo assim para se preparar para o primeiro jogo e já vai sofrer no Campeonato Brasileiro na próxima rodada com desfalques importantíssimos. Então, além do Romero, que já está automaticamente suspenso por conta da expulsão, tem também Kaká e Anguilleri fora, além, né, dos André Carrilho e Memphis, que estão no departamento médico, que são aí grandes desfalques que foi muito sentido pelo Corinthians nessa derrota para o Juventude. Além disso, a gente pode falar que o Corinthians está lidando com a parte do futebol, mas também lidando com o extracampo. Não só impeachment, tem agora preocupações com possível transfer ban. Isso mesmo, ontem acabou o prazo, né, para o Corinthians entrar em acordo com o Santos Laguna, o time do Félix Torres, para pagar o que devia desde 2023. Então, é cerca de 33,47 milhões de reais. O Corinthians tinha que tentar entrar em um acordo até ontem, era 23,59 o último prazo. Como o Corinthians não pagou, agora espera aí ver se realmente o Santos Laguna vai entrar contra o Corinthians na FIFA, né? Vai avisar a FIFA, aliás, que o Corinthians não pagou essa multa, esse valor que devia, e aí os próximos passos podem acontecer e um transfer ban é mais um bicho-papão para o Corinthians nessa temporada. As notícias ruins só seguem por aqui. Se a gente for falar exatamente no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians volta a treinar nessa tarde, volta ainda hoje de Caxias do Sul. Mari. Porque o Cícero Melo estava acompanhando o sorteio, Cícero, e sem brincadeira pra ninguém, né? O sorteio feito. Acabou de acontecer o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Acho que é inédito, eu não tenho certeza. Outro jogo, Corinthians e Atlético Paranaense. Primeiro jogo vai ser na Arena do Atlético Paranaense. Segundo jogo na Neoquímica Arena. Jogo de ida, 27 de agosto. Jogo de volta, 11 de setembro. Na semifinal, 5 e 19 de outubro. E na final, 2 e 9 de novembro. 4.740.000 reais. Cada um já faturou para chegar até aqui. 9.922.000 reais para quem chegar à semifinal. 33.075.000 reais para o vice-campeão. E um prêmio extraordinário de 77.175.000 reais para o grande campeão. A imprensa toda aqui, estamos aguardando agora os dirigentes dos clubes que vão vir falar daqui a pouquinho na Zona Mista. Aí um prato cheio para vocês analisarem, principalmente esses clássicos em que os times vão se eliminar entre si, né? Mineiros e cariocas. Voltamos aos estúdios aí, Mari. Que coisa maravilhosa. O torcedor que fica aí agora já com ansiedade, palpitação, mas pra competição é super legal. Então a gente viu aí o Cícero trazendo pra gente os confrontos. Se a gente analisar, Mari, são confrontos equilibrados, todos eles, mas o Corinthians, até por pegar um time de segunda divisão, um time que está em muita dificuldade, até para conseguir se aproximar da zona de acesso na Série B, foi quem deu mais sorte, foi quem pega um adversário mais acessível. E pensando em confrontos mais desequilibrados, por mais que seja clássico, eu vejo que Botafogo e Vasco há um favoritismo claro pro lado do botafoguense, até pelo momento. Tá falando sério? Pelo momento. Um favoritismo claro? Sim, e a dificuldade... O Vasco, no ano passado, também não era favorito, bateu semifinal. Isso pode acontecer, é torneio de mata-mata. Mas nesse ano tem um problema pro Vasco,
que tá na zona de rebaixamento, precisando subir essa ladeira. No ano passado conseguiu fazer uma gordura para que pudesse focar na Copa do Brasil e agora não só tem um clássico contra um rival que está num estágio superior, como time, como organização, mas também a dificuldade de conciliar com o brasileiro nessa situação difícil. Por isso eu vejo Botafogo e Corinthians mais favoritos nesses confrontos, mas ainda assim tudo muito equilibrado. André Donk, as suas percepções, fique à vontade, mas também queria já te perguntar sobre lado de chave. Porque a gente falava assim, com a queda do Flamengo, do Palmeiras e até mesmo do São Paulo, são bichos, principalmente Palmeiras e Flamengo, são bicho-papões, sei lá qual é o plural de bicho-papão. São peixes muito grandes nessa conversa. Poderia abrir o caminho e deixar a Copa do Brasil mais, talvez, acessível para várias equipes. Com o desenho do chaveamento, alguém se deu bem? Eu acho muito complicado colocar dessa forma, até pelo ponto que você colocou. Acho que a partir do momento que dá uma nivelada, você tem um time que pode ser um pouco mais favorito que o outro, mas não consigo ver uma disparidade de um lado para o outro, um desequilíbrio. No que o Brailer colocou, eu estou muito de acordo. Apesar de ser um clássico, o Botafogo, pelo momento, eu acho favorito. Assim como o Corinthians, pelo fato de decidir em casa, contra um clube que ele tem um bom histórico também, recente. Apesar do Atlético Paranaense ser muito forte no mata-mata, mas tem essa questão de dividir com a Série B. Vamos lembrar que no jogo de ida contra o São Paulo, o Atlético Paranaense, e a meu ver corretamente, mesclou o time, porque tem o foco, tem a prioridade na Série B ainda mais. A gente vai falar do jogo de ontem, então a situação não tá nada fácil. Então acho que isso acaba colocando maior favoritismo, os outros dois mais equilibrados. Se tiver que pôr um mais equilibrado, é o Clássico Mineiro. Acho que ali é muito complicado você não apontar dessa forma pelo momento das duas equipes. Eu acho que clássicos em que você tem dois times apenas na cidade, acaba tendo uma tensão ainda maior, diferentemente de Botafogo e Vasco. Então acaba sendo a grande notícia o Clássico Mineiro desse confronto. Os outros dois um pouco mais com um favoritismo, mas assim, aberto. O São Paulo também era favorito contra o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense foi lá e passou. Das equipes envolvidas, dá pra falar assim, Brailer? Escolhe uma que tem que focar 100% na Copa do Brasil. Tem que ser o objetivo do time na temporada. A Copa do Brasil é importante para muita gente. O Donk cita o Bahia. O Bahia pode olhar para a Copa do Brasil como uma possibilidade real de título. O Bahia se estruturou para chegar nesse momento. Não vejo que é um absurdo o Rogério, de certa forma, tirar um pouco o pé do acelerador no brasileiro para tentar colocar mais fichas na Copa do Brasil. Mas, desesperadamente, um time que precisa muito, Corinthians. Para mim, é quem mais ali tá desesperado por esse título grande, até pela situação no Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians, legal, eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, e depois, se cai na Copa do Brasil, o que sobra no Brasileirão? Luta contra o rebaixamento? Muito pouco para as expectativas que a gente tinha pro clube, para as expectativas dos torcedores. E grana, né? Turma, agora a gente vira pro Campeonato Brasileiro. Corinthians com Dorival Júnior, são 20 jogos, 8 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Tá ali no equilíbrio, né? 52% de aproveitamento, mas no Campeonato Brasileiro tá puxando para baixo a média do Timão. A gente tem os melhores momentos, então uma friaca, hein, André Donk? Sem brincadeira, lá pro jogo contra o Juventude, né? Se preparando para receber o Corinthians. E o Corinthians no Brasileiro não engrena, não consegue. É uma fria pro Corinthians jogar em Caxias do Sul, literalmente, e também metaforicamente. Desde 2002 que não vence lá. O Juventude é pai do Corinthians? Se fosse na época do telão, ainda dava tempo de colocar essa daí. Tem sido e, assim... mais do que o Juventude mereceu vencer e o Corinthians mereceu perder. Foi uma atuação muito ruim do Corinthians, defensivamente instável, um time que deu muito espaço. E o Juventude, com a estreia do Carpini, um time muito combativo, bem acertadas as linhas e aproveitando os espaços que o Corinthians deu. Então foi uma vitória merecida. O Talhari, que não marcava desde a primeira rodada, vai abrir o placar. E o banco, com o Matheus Babi e o Nenê, que tinham acabado de entrar, resolvem a parada. Mas é uma vitória muito merecida do Juventude. Uma rodada que quem estava muito lá embaixo respirou, né? Tanto o Juventude quanto o Sport. E a gente viu o Nenê também, esse jovem garoto, promessa do futebol brasileiro. Criando e ajudando a Juventude, Brailer. O vô foi contaminado pelo espírito do Juventude, ou da Juventude. E ali, ó, arrancada, sustenta no corpo, Mateuzinho não vê nem o cheiro da bola, Matheus Babi faz o giro no pivô. Com muita tranquilidade, né? Podia ter gol, tocado, né? Baixíssima intensidade do Corinthians na marcação. Mateuzinho vai até se redimir no gol de falta, mas foi uma atuação abaixo de toda a equipe, sobretudo do Romero, por essa expulsão bizarra, injustificável, e o Corinthians tem também problemas
para a próxima rodada com jogadores suspensos. Porque já entrou com o Thales Magno, né, nessa conversa aí pro setor ofensivo, que também não dá exatamente essa resposta. E agora o Romero expulso. O gol do Mateuzinho, mas nada feito, 3 pontos para o Juventude. A gente ouve as explicações após a partida. Vamos lá. Hoje nós fizemos uma partida muito aquém, muito abaixo daquilo que nós estávamos jogando e com isso um resultado mais que merecido do nosso adversário. Nós temos que entender a competição que nós estamos, a responsabilidade que nós temos e a obrigação de buscarmos pontos. É muito simples isso, só que nós temos que assumir um pouco mais, todos nós. Comandante falando mais sério ali na entrevista coletiva, não se encontra no Brasileirão, especialmente após a pausa do Mundial de Clubes, com uma vitória apenas, 3 empates e 3 derrotas. Perdeu agora para o Juventude e segue ali com mais gols sofridos do que marcados, né? 5 gols marcados para 8 gols sofridos. Vitor, um homem que ele parece que ele começou agora na carreira, um jovem sonhador, chama Bruno Vicari. Ele falou assim, mas se eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil, o ano do Corinthians acabou, não precisa de mais nada. Ele deu uma de Renatão, né? Vai brincar no Brasileiro. Isso, agora, cara, até isso, já se pagou, se acabar o ano agora, tá pago. A verdade é que o Campeonato Brasileiro, ele não dá, como dizia minha mãe, pra perigar muito com o Campeonato Brasileiro. São 9 pontos nos últimos 10 jogos, Breiler. É pouquíssima coisa, a gente tá falando de 30 disputados. Uma vitória só nesses 10 jogos contra o Ceará, em que também não produziu um grande futebol, um grande desempenho. E o Corinthians, de fato, tem esse problema, né? Porque a gente, antes da rodada, falava sobre a tal da ressaca da Copa do Brasil, como os times que foram eliminados se comportariam, e o Palmeiras, mesmo aos trancos e barrancos, passou pelo Ceará. E o Corinthians é quem parecia que tinha sido eliminado pela postura do time, pela forma como não reagiu, pela maneira como jogou em Caxias do Sul. A atitude é muito questionável, nem tanto pelos jogadores. O encaixe coletivo com o Dorival ainda não funcionou, o time ainda deve desempenho, mas eu fiquei realmente preocupado com a maneira que os jogadores levaram esse jogo como se fosse um amistoso ali, uma rotação muito abaixo. Juventude se impôs facilmente em um time que está na zona de rebaixamento. Então não dá para usar a mobilização do clássico como desculpa, até porque o Corinthians contra o Fortaleza, com um jogo entre os 2 jogos contra o Palmeiras, se comportou bem, foi outra atitude. Então, de fato, eu vejo que o Corinthians precisa se remobilizar no Brasileiro, precisa abrir o olho mesmo. Ô Donk, não dá assim, vamos lá, pra dar uma passadinha de pano para esse jogo do Corinthians, assim, por esse contexto, pela classificação, pela carga emocional. Não dá pra gente nem tentar, de alguma maneira, passar um pano também, não, da sequência? Não, pra mim não, porque você tá falando de um dos times mais frágeis do campeonato, que é a pior defesa disparada do Corinthians, teve muita dificuldade em criar. Você tá falando, ok, acho que é normal, às vezes você baixa um pouco a intensidade depois de um confronto como o do Palmeiras, por toda a tensão que existia, mas disso ao que apresentou ontem, desculpa, ali é injustificável, porque você tá falando até da questão do descanso. Você teve vários dias, o Corinthians teve um período para descansar, o jogo foi segunda-feira à noite. Perdeu o Memphis, perdeu o Carrilho, mas ainda assim o resto era do time titular. E a gente fala de um elenco, um dos mais caros, mas que se sai dos 11 titulares, cai muito. Então, assim, você tem um erro de planejamento da montagem do elenco, a postura, e isso oscila muito. Às vezes o Corinthians tem vários jogos, até mesmo em clássico contra o São Paulo, por exemplo, em que a atitude cai muito, e ontem foi determinante, muito espaçado o time diante de um organizado Juventude que fez por merecer a vitória. E, tá animado pela Copa do Brasil, tem chance de ir longe, de sonhar com título, sim, mas no Brasileiro é isso que a gente tá falando. Só venceu o Ceará jogando mal, uma atuação fraquíssima, de um time que não parece evoluir dentro do Campeonato Brasileiro, e por pontos perdidos, se a gente olhar por pontos perdidos, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. 22 pontos, num turno, se a gente somar, dá os 44, que não dá os 45, se a gente mantiver, nada, né? Porque garante a permanência. Então, assim, a situação não acho que é desesperadora, acho que o Corinthians tem time para não correr riscos, mas o alerta tá ligado, tem que jogar mais bola para evitar qualquer risco. Pensar em Libertadores via Brasileiro, acho que já tá bastante complicado. Elenco, ainda mais com os desfalques, é um problema, mas não serve de desculpa contra a Juventude. Deveria ser suficiente para conseguir pelo menos competir, e ontem o Corinthians não competiu. Mas vocês estão falando muito mais até da atitude do que necessariamente de algum ajuste tático da partida que foi errado, né? Isso precisa melhorar como um todo. Nas mãos do Dorival, o Corinthians ainda não tem uma identidade de equipe, mas
é preciso também que os jogadores tenham uma atitude parecida com a que tiveram nos 2 clássicos. Isso daí é campeonato brasileiro, coisa séria. E ontem o Corinthians não se comportou de uma maneira à altura do que o jogo pedia. Essa aí é a última oportunidade do Corinthians também. Tinha feito o gol com o Mateuzinho, mas ficou a conta no 2-1, como os nossos comentaristas disseram, com muito mérito pro Juventude. Vamos atualizar a classificação do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Juventude fecharam, então, essa rodada do Campeonato Brasileiro. Como a gente destacava, o Juventude na parte de baixo da tabela. Mas por partes, ó, a gente tem primeiro Flamengo lá na liderança, o Cruzeiro com seus 37 pontos, já com 19 jogos feitos, né? O Palmeiras e Bahia fechando o G4. Botafogo e Mirassol no G6, São Paulo, Red Bull, Fluminense e Galo na 10ª colocação. Aí vamos lá, tem o Inter com 24 pontos, Ceará com 22, a mesma pontuação do Corinthians, só que o Corinthians já tem 19 jogos, o Ceará e o Inter, por exemplo, tem 18, o Santos tem 18, o Grêmio tem 18, o Vitória também já completou 19 jogos. Vasco, Fortaleza e olha o Juventude ali com 14 pontos, o Sport, que conseguiu a sua primeira vitória, segue ali na parte mais baixa da tabela. Mas o Corinthians, ele não consegue mudar um pouco a forma, a chave ali de, pô, tá, legal, você ficou confiante porque ganhou do Palmeiras, era agora a hora de chegar e fazer um jogo pesado contra o Juventude para emendar 2 vitórias contra a Juventude, contra a Bahia, e de repente se muda até o seu status no Campeonato Brasileiro. Porque é verdade que a gente está fazendo conta de Z4 ali, de parte de baixo da tabela para o Corinthians, mas se ganhasse ontem, ele era 9º. Porque ainda está muito equilibrado ali. Então, se o Corinthians conseguisse emendar uma sequência, ele dá um salto na tabela que não só lhe garante um segundo turno tranquilo, só administrando enquanto se dedica à Copa do Brasil, como assim? Tira peso das costas, tira a cobrança, ainda mais num momento de turbulência fora do campo do clube. Na verdade, o Corinthians está a 6 pontos da zona do rebaixamento, não é isso? Só que o Vasco tem 2 jogos a menos. Nesse momento, sim, porque olha, 6 pontos. Até o ele Sport, não está tão próximo. Eu sei, mas ele tem que começar a se preocupar. Mas o Vasco, que é esse time que está a 6, tem 2 jogos a menos. O Vasco não estaria no fundo da tabela se estivesse ganhando todos os jogos, então você não projeta que o Vasco vá ganhar os 2 jogos a menos. Pode até ganhar. Vamos dizer que ele ganhe um e perca o outro. Exato. Já fica 3 pontos do Corinthians. A diferença já é menor. Olha, nesse campo da projeção, mesmo o Sport, que fez um turno de uma vitória solitária, o Sport tem 9 e 2 jogos a menos. Não vai ganhar esses 2 jogos. Mas se o Sport ganha esses 2 jogos, ele faz 15. É uma diferença muito pequena em relação a um time que ganhou um jogo só, porque o Corinthians empatou demais também. Esses jogos que o Bira falou com os companheiros ali, companheiro não, que o Corinthians ainda não está, mas da turma do Z4, tem pelo menos 2 empates em casa imperdoáveis na atual circunstância, com Vitória e com Fortaleza. O atual Fortaleza, o Corinthians tinha que ter ganho aquele jogo, tinha que ter ganho do Vitória. E foi acumulando, é muito empate, uma campanha de muito empate. Alguns empates até bem-vindos, contra o Galo fora, é um empate para se valorizar. Mas é muito empate, é um time que não ganha, ganhou um jogo nos últimos 10. São 5 jogos sem vitória do Corinthians. Então, A última foi contra o Ceará, pelo Brasileiro. Se o turno tem... Sem contar a Copa do Brasil. Nos últimos 10 ganhou 1. Se o turno tem 19 jogos e você ganha 1 em 10, significa que você passou meio turno com uma vitória. Então. É pesado. Os últimos 10 jogos ganhou 1. No caso do Sport, passou o turno inteiro. Só ganhou na última rodada. Então, nos últimos 10 Quer dizer que o início de campeonato do Corinthians foi bom. Foi. É que nos últimos 10 ganhou 1, empatou 6 e perdeu 3. Perder 3 de 10 tá bom. O problema é empatar 6, né? E daí você sobrar uma vitória. Fui aqui pesquisar o lance do Corinthians fora e dentro de casa. A média de pontos do Corinthians em casa, nesse brasileiro, está em 1,67. Fora de casa está em 0,70, ou seja, a média é praticamente 1 ponto a mais em casa do que fora, 0,97. Não é a maior distância nesse campeonato é do o Atlético Mineiro tem 1,24 a mais em casa, 1,24 a mais em casa, o Fluminense 1,11 e o Juventude. Juventude todos os pontos em casa. 1,56. Tudo que fez foi em casa. É isso, é que ele tem média de 1,56 em casa e 0 fora. Então, essa é a vantagem. Juventude perdeu todas como visitante. E como lembrou o Bira, realmente o desempenho do Corinthians em casa, o Corinthians estava sendo ameaçado de rebaixamento no ano passado com uma derrota na Arena. Uma derrota para o Botafogo. Nesse turno, perdeu acho que 2 em casa. Uma é para o Bragantino. A outra é para o Fluminense. A outra é para o Fluminense. Então, em casa se impõe, mas fora é um desastre. Tem empates em casa também.
Ele precisa melhorar em casa e fora de casa. É óbvio, não. É fato que o Corinthians tem jogado melhor e pontuado mais em casa. Mas ele tá mal jogando até em março. O Corinthians tem jogado mal no Brasileiro. O que o Corinthians não tem, a gente ficou falando muito lá do negativo. A tabela do segundo turno é pior que a do primeiro turno pro Corinthians. O Corinthians fez alguns tropeços que não deveria ter tido em casa, joga mal fora de casa. Agora para tentar ver o lado um pouco positivo. Que aquele senhor queria? Senhor. Não era nem tão senhor, ele é mais novo que eu. Mas... o Corinthians sofreu muito no primeiro turno também, perdeu muito ponto, porque ele estava envolvido com o calendário continental, um calendário sul-americano que acabou sendo pesado porque teve 2 fases de pré-libertadores e mais uma fase sul-americana em que o Corinthians não conseguiu relaxar muito, porque o Corinthians se enroscou até ser eliminado na última rodada. Fiel, antes de falar do jogo de ontem, o Corinthians aí, cara, se deu, pegou o Palmeiras nas oitavas, amassamos o Palmeiras e aí nas quartas pegou um caminho um pouco mais tranquilo, cara. As portas estão se abrindo pra Copa do Brasil, tá? Só que, pessoal, vou ser bem realista, é um tipo de jogo que o Corinthians ama dificultar, tá? Ama dificultar. Eu acho que era melhor ter pegado, de repente, um Atlético Mineiro, tá? Um Cruzeiro. Eu acho melhor, velho. O Corinthians, ele ama dificultar, fazer dessas coisas pequenas, né? Não tô falando que o Atlético Paranaense é pequeno, tá, pessoal? Mas fazer de um time de segunda divisão, fazer o combate da vida. É a cara do Corinthians, tá? E passar, por exemplo, por 1-0, gol de cabeça no último minuto do André Ramalho. É assim que vai ser a parada, nos 2 jogos, entendeu? Posso morder a língua, mas historicamente, acompanhando meu Coringão, eu já conheço um pouco. Mas aí, cara, passando das quartas, né? Aí o Corinthians pega na semi um time mineiro, ou o Atlético Mineiro ou o Cruzeiro, né? E na final, um dos cariocas ou o Bahia, que é o Botafogo, o Vasco, o Fluminense ou o Bahia. Um desses aí, cara, a porta se abriu para a Copa do Brasil, né? Abrindo aqui, fechando aspas aqui da Copa do Brasil, não quero nem falar do jogo de ontem, não dá nem para passar pano. Que postura nojenta, velho. Que jogo sem alma. Que time que parece que tava jogando um time da pelada aqui do prédio joga melhor, velho. Tá ligado? Um time da Várzea, assim, entra com mais vontade do que entrou ontem. Eu não consigo entender essa oscilação do Corinthians. O que claramente fica trazendo o trabalho do Dorival em xeque a todo momento. Ele não consegue se firmar, né? Era só ganhar e viver em paz essa semana, mano. Sabe, era só empatar, tudo bem, um jogo difícil, viver em paz. Mas o Corinthians adora se complicar. Deixe sua opinião aqui nos comentários, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Já já eu volto com mais notícias do Timão. Valeu!